te vejo e te ouço agora. Pronto. Agora foi. Oi? Ah, eu não Foi. sei o que tá acontecendo, é a segunda vez que isso ocorre. Mas, enfim, só um pequeno segundo. É que a internet estava dando umas osciladas também, não sei. Tá. Certo. É, só... Você quer esperar mais um pouco até o pessoal entrar ou já quer iniciando? Você que manda. O pessoal vai entrando, então. Que agora não tem ninguém. Tá. Acho que a gente pode começar então. Pode sim. Esse aqui, então, eu acho que você já conhece, né, Diogo? Você já participou de um projeto TNPC. É um circuito universitário, o Cinema Movimento, em que a gente está discutindo alguns filmes específicos em lives aqui pelo Instagram. Essa é a última live, segunda do Castanhal. Os outros filmes estão todos disponíveis pela MPC, no, pelo site da MPC. E esse filme específico, o Castanhal, ele vai ser um documentário que nasce de uma pesquisa antropológica que acompanha o cotidiano de uma comunidade que vive de extração de castanhas no sul do Amazonas, né? O Castanhal. Não confundir com a cidade de Castanhal, pelo que eu aprendi. E, e sobre a última live que a gente teve do filme com o diretor, o Rodrigo, eu dei uma mini bio sua, que nada deve a ver de fato com a sua biografia, com o seu currículo, porque o seu currículo é comicamente grande, Diogo. Eu tentei resumir ele e não consegui. Diogo que Diogo, me ajuda aqui, porque eu acabei me perdendo de novo no seu Ah, currículo. vai. Mas Diogo, ele é graduado em paleontologia. Eu sou graduado em biologia, né? Bacharel em biologia e meio ambiente. A minha segunda graduação é bacharel em museologia e sou licenciado em artes, né? Essa é a minha graduação, minha formação em graduação. E em pós-graduação fiz mestrado, aí sim, na área de paleontologia na UFRJ, né? Na verdade é em geologia, né? Na linha de paleontologia e estratigrafia. E o doutorado, eu fiz primeiro doutorado pela Unicamp, ensino História de Ciências da Terra, né? Que eu trabalhei com a História das Mulheres Paleontólogas, e depois fiz em Museologia e Patrimônio, né? Pela Unirio e o Museu de Astronomia, né, que eu comecei a trabalhar com as questões das epistemes afrodiaspóricas, né, tentando aplicar isso aos processos de teoria museológica, né. Acho que é isso. Assim. É, uma coisa que me chamou a atenção em te chamar para esse debate foi justamente a, essa questão do que você trata das memórias afrodiaspóricas afrodiaspóricas amazônicas, né, especificamente. É,
Porque essa questão de memória é uma coisa que está muito presente no filme, fugindo um pouco do tema da sua pesquisa, mas eu acho que ainda em contato, porque em todo momento ali, principalmente no começo dele, na verdade, no começo do filme, ele foca muito na relação de pai com filho, em que as crianças são ensinadas a como se dar a continuidade àquele ofício, né? E a principal coisa, uma das principais coisas que se é ensinadas ali é sobre o ciclo daquelas. O ciclo da floresta, das castanhas, principalmente. E conversando sobre isso com o Rodrigo, o diretor do filme, ele me deixou uma pergunta aberta para que você, se você soubesse respondê-la, sobre a questão da Amazônia ter sido, entre aspas, cultivada. A gente não sabe que ela foi literalmente cultivada, mas que a ação humana em cima da floresta foi muito importante para ela se ter a diversidade que se tem hoje. Então, mais ou menos, o que seria de fato uma questão de patrimônio e memória cultural em cima da floresta, em cima dessa questão de o quão da mão humana de fato tem ali. Ok. Então, eu acho que isso é uma questão interessante. Assim, eu não sou um especialista, né? Vou falar um pouco do que a gente troca ideias com outros especialistas, né? A própria compreensão de floresta amazônica, né? Que é uma desconstrução da ideia de selva, né? Que traz aquela ideia de intocável, né? A floresta pensada como um produto, né? Da cultura humana, né? Que hoje sabe-se que muito, né, ou praticamente toda a floresta ela sofreu por aí desde, né, milênios ações das intervenções dos grupos indígenas e que fizeram, né, e depois outros grupos que adentraram na Amazônia, né, que fizeram sim um manejo, né. Então começa-se a analisar lógicas, por exemplo, de distribuição do açaí, dos tipos de espécies de açaí, né, determinadas frutas também, né, que provavelmente foram feitas e dispersadas assim pela cultura, pelas culturas humanas aqui do território, né. Então, sim, eu acho que é até interessante uma vez um, um, um repórter me ligou do jornal aqui, o Liberal, né, que é equivalente ao Globo, no Rio de Janeiro, né, e me pediu uma consultoria. Professor, escrevendo uma reportagem, eu queria saber se eu posso chamar a Floresta Amazônica de museu, né. Ele viu a Floresta Amazônica é um museu. Eu falei, depende do ponto de vista que você olha, né? Depende, né, o que você quer referenciar, porque para mim eu entendo a museologia como um olhar qualificado. Então, sim, eu acho que se pode dizer que a Floresta Amazônica é um museu e, obviamente, ela é um patrimônio porque ela é uma construção, ela não deixa de ser uma bioconstrução aí, né, de diversos povos que habitaram, né? Inclusive hoje a gente, né, aquela antiga ideia de que era o deserto verde, né? Hoje a gente já pensa em grandes civilizações, principalmente ali para a região de Santarém, né? Óbidos, a gente começa a pensar aí na existência de complexas civilizações e a arqueologia cada vez mais vem trazendo dados sobre isso, né? Mas como eu falei, eu não sou um grande especialista para trazer uns dados mais refinados sobre essa questão, né? Mas a gente... Aí eu lembro outro momento num simpósio sobre a Amazônia no Chile, né? Então, especialista da Amazônia, a maioria eram, né, da América Latina, então não eram brasileiros, né? Eu acho que eu era o único brasileiro nesse simpósio. E quando eu abri a minha apresentação, eu estava discutindo as culturas arqueológicas, né, na época, e quando eu coloquei as urnas funerárias dos Marajoaras, a plateia parou e ficou extasiada e falou, isso não é no Brasil, isso é em outro lugar, né? Não existe isso na Amazônia. E eu falei, não, existe, né? Existe, são
são peças arqueológicas que a gente encontra, né, na Ilha do Marajó, né, e temos outras complexidades cerâmicas também encontradas ao longo do território amazônico, né. Então isso, né, vai trazendo também, né, o quanto essa percepção precisa ainda ser mudada também no imaginário, inclusive, né, de alguns pesquisadores que, né, a gente pensa que é algo muito conhecido, muito difundido, né, uma urna funerária marajoara, e quando a gente se depara num evento e vê que especialistas em Amazônia não desconhecem, né, é, esse fato, né? E aí o que eu acho interessante a gente pensar em Amazônia, né, porque também a gente tem uma ideia de uma unidade, né, que é a mesma coisa, e são Amazônias totalmente diferentes, né? Quando aí você falou da ideia do não confundir com a cidade de Castanhal, né? Porque na primeira conversa que o Mário Chagas, né, fez, né, para botar a gente em contato, ele falou: não, eu acho que é da cidade. E tudo bem, a cidade é aqui perto, né? É uma Amazônia que eu tenho contato, né? Que a gente trabalha com grupos mais. Quando eu fui ver o filme, não. Eu acho que é uma reflex, né? Arapixi, né? Que é outro lado, é outra Amazônia, é outra coisa, outras pessoas. Claro que tem elementos similares, né? A castanheira tá aí, ela é um marco, né? Eu acho que a gente depois pode até puxar essa discussão, né? Esse símbolo do marco da castanheira, né? Mas é outra Amazônia, mas também não deixa de ser, né, pensamentos, né, que a gente pensa, principalmente trabalhando com as populações, né, aí que a gente vai falar amazônicas mesmo, né, em sua complexidade, né. Então eu acho que, assim, dá para falar um pouco, mas também é uma outra Amazônia, por exemplo, que eu não conheço, né. Uma questão, por exemplo, só uma questão aqui, a gente em Belém, né, Macapá, a gente está no litoral, né? Então o nosso regime é de marés, né? A maré alta prende água do rio, logo sobe as marés todas, né? E aí a gente tem as cheias. A maré baixa, o rio consegue vazar e temos as marés. Se a gente vai para Manaus, né? A gente vai pegar a época das cheias do rio, em que o rio fica cheio, né, vários meses, e depois as vazantes. É uma outra lógica, é uma outra relação com o ambiente que se produz, né? E em determinadas regiões que já fica mais perto dos Andes, por exemplo, no pé dos Andes, né? A gente não tem rios tão caudalosos, tão profundos, né? A gente começa a ter as cachoeiras, né? Que aqui a gente não existe cachoeira, né, em Belém, né? A gente precisa se deslocar muito. E são deslocamentos muito grandes, né? Por exemplo, eu que venho do Rio de Janeiro, a gente pensa, Manaus, Belém é Rio-São Paulo, e não é. Né? É uma distância e existe um gap entre as questões culturais que é muito grande, né? Então, não existe tanto essa unidade, né? Tudo bem, é um voo que a gente leva 2 horas e meia, se eu não me engano, mas normalmente a maioria da população para chegar lá é de barco, é uma semana navegando, né? Então, eu acho que isso é uma ideia que eu acho que é interessante apontar aqui nesse momento. Uma coisa que você falou agora, algo que você falou no começo dessa fala, é sobre o seu olhar em cima do museu, dependendo de como você está vendo a Amazônia, sim, pode ser considerado um museu. Me lembrou um pouco sobre a frase do Hélio de Sica, né, que ele diz que o museu é o mundo. Sim. Mas eu acho que a ideia seria justamente essa, de tratar o patrimônio para além de algo que está preso em paredes, né? Um patrimônio que é vivo e que está em constante mudança, literalmente, por isso é vivo. Mas algo que você falou sobre as castanhas também, sobre as castanheiras, é algo que me pega muito, é a ideia de que isso aparece até no filme em certo momento. Se tem uma queimada naquele local, as castanheiras continuam em pé. Elas continuam em pé e ficam ali quase como monumentos mesmo. Tem-se
essa, esse paralelo visual, né? É, mas a questão do patrimônio nisso tudo, você acha que entra como também que é a questão do ensino perpassado e das tentativas de se apagar essa memória, porque a cidade de Castanhal mesmo, por exemplo, fazendo uma breve pesquisa sobre ela, eu sei que você não é o especialista lá, você é do Pará, você está no Pará, enfim, mas tem uma coisa interessante a pensar sobre aquela comunidade, aquela cidade, que nos anos 70, após o fim do ciclo da seringa, se tentou tirar aquelas pessoas, justamente de onde também está o filme, para uma região um pouco afastada, onde tem um platô, um platô não, um planalto, e as pessoas simplesmente não foram, porque era afastado de literalmente todo a rota de comércio de, da extradição que elas faziam, que é um extradivídeo mais familiar, né? Uhum. Então essa questão desse apagamento, essa tentativa de apagamento de uma cultura local entra muito também na questão de como esse patrimônio ele não é visto como algo essencial, né, de certa forma. E aí a gente entra muito nessa questão também, fazendo esse link, por exemplo, com o que acontece com, com o proveito, né, dessas tradições, desses extrativismos, e, por exemplo, fazendo um link um pouco alongado, mas que ainda faz sentido dentro disso, o que está acontecendo agora com o açaí, né? Uhum. Que ele está sendo mandado para fora do Brasil, ao ponto de que em vários locais as pessoas não conseguem mais consumir o açaí que era a base da alimentação delas, né? Então açaí que antes era um patrimônio eu não sei, eu agora não lembro exatamente de qual estado, você me corrige exatamente, mas que antes era um patrimônio por ser a base alimentar, acaba sendo desmantelado e as pessoas não têm acesso ao que é considerado, né, patrimônio delas. É a mesma coisa como com as sobras castanhas, o que aquele povoado acaba trabalhando em retirar da floresta, eles não têm acesso. Então, então fica essa questão de permitir com que o que é das pessoas, o que é o patrimônio das pessoas que está ali, o que não só é delas, mas de todos nós, continue como delas, porque ao entender a floresta como patrimônio, eu acho que a gente tem que entender muito sobre como, além de preservar ela, mas como fazer com que ela se permaneça com a sua memória viva para as pessoas trabalharem e viverem nela, né? Sim. É, Viverem por então, ela. então isso eu acho que é uma questão que são várias questões aí que são complexas, mas que são interessantes, né? Eu queria destacar que a gente tem trabalhado muito, eu trabalhei esse conceito no meu doutorado, né? Que é o conceito de fratrimônio, né? Que foi cunhado pelo Mário Chagas, né? Eu tentei aí dar uma ampliada nesse debate de fratrimônio, né? Fratrimônio não patrimônio, e que também tem o pessoal da museologia social tem adotado também muito esse conceito aqui, né, para a gente pensar nessas relações que se são estabelecidas e postas, né, e sempre entendendo uma perspectiva mesmo de apagamento, de encurralamento e, obviamente, a pressão, né, do capitalismo, do mercado, mercadológica, né. Isso a gente vai ver na castanha, a gente vai ver no açaí, né? Eu acho que o exemplo mais forte é o açaí, mas a gente vai ver também na peprioca, né? Vai ver né? Eu acho que agora também tá tendo um movimento com o cumaru, né? A gente vai ver em diversos elementos também que vão ter impacto aí como insumos de uma indústria, né? E de comercialização para isso, né? Então é uma questão que é muito interessante, né? Porque
o açaí, normalmente, pro ribeirinho, para as comunidades, normalmente ele não falta, né? Porque eles vão lá, pegam e coletam, né? Não são plantações de açaí, propriamente dito, né? São áreas em que eles coletam no momento que estão dando e eles trazem para venda, né? Então, essas comunidades que têm, normalmente, obviamente, pode ter até a preferência de, não vamos comer açaí porque a gente vai vender, né? Dependendo do preço, e vão nos alimentar de outra coisa. Mas, no geral, eles ainda não consumem. Só que a demanda no exterior, ela se torna, então, né, um produto de exportação. E isso encarece o preço do açaí, obviamente. Ele tem safra, né? Tem momentos que ele está em maior produção, tem momentos que está em menor produção. Sempre está dando açaí, né? Mas tem épocas que ele está em maior qualidade. E a outra coisa que eu não sabia também, orientando, existem épocas que o açaí está dando em uma ilha e tem épocas que ele está dando em outra ilha. Então eles mudam de lugar a coleta, né? Então acaba tendo sempre açaí, mas época mais escassa e outra mais abundante, né? Ou aqui o paraense fala que é a época o açaí tá azedo, né? Quando ele não tá fora de época, que eu particularmente não consigo sentir a diferença, né, desse açaí que muda o gosto, mas a população fala, né, quando muda o gosto nesse período do açaí, eles já conhecem. Então, né, isso se torna muito caro, então que era uma comida muito popular e de classes populares, mais pobres, né, ela se torna, por exemplo, para quem mora nos centros urbanos, algo difícil de ter um consumo diário, né, que são populações que não estão mais ligadas a esse ambiente de coleta. Diferente quando a gente vai, por exemplo, para uma comunidade quilombola, para uma comunidade ribeirinha, né, que normalmente eles conseguem, obviamente, na época que estão produzindo, né, para o próprio consumo, né? E isso é legal que tem os tipos de consumo. Mas voltando para a castanheira, é muito legal essa relação. Eu me lembro de uma visita que eu fui numa comunidade, né, aqui em Mosqueiro, é uma ilha fluvial aqui perto, pertence a Belém, né? E eu me lembro que eu estava muito tranquilamente caminhando, aí daqui a pouco veio uma senhorinha, não passa por aí não, não passa por aí não. Aí eu, por quê? Tá em época da castanha, né? Porque a castanheira, né, como dá para ver no vídeo, é uma árvore muito grande, né? E ela tem um ouriço e dentro tem as castanhas que tem que ser quebradas, né? Então, aquele ouriço, ele cai, né? Então, obviamente, na altura, e ele é grande e duro, mata uma pessoa, né? E, por exemplo, eu, desavisado, estava lá passeando, brincando, né? Mas existe toda uma conscientização as crianças não brincarem embaixo da castanheira nesse período, né? Existe toda uma medida preventiva para não acontecer, que faz parte da dinâmica, faz parte, né, do patrimônio também, né, das relações desses grupos com a castanheira. E a castanheira, esse marco que mostra, né, o pasto, né, uma área devastada, e a castanheira, isso é um cenário muito comum, né, principalmente em Castanhal. Quando a gente passa a cidade, tem uma área de pasto muito grande e você só vê as castanheiras no meio do pasto, né, e às vezes fica os boizinhos tudo lá perto da castanheira para pegar um pouquinho da sombra, né, da castanheira. Então elas acabam, né, sendo uma questão de resistência e demarcação, né? E aí eu não sei se eles entendem que eles ainda coletam alguma coisa dela ou se ela fica mesmo por resistência, eu não sei dizer, né? Mas aí a gente tem um outro aspecto interessante, que a gente tem um shopping que se chama Castanheira, né? Esse shopping Castanheira, porque no lugar onde foi construído o shopping, existia uma enorme castanheira, né? E por muito tempo, né, me trouxeram relatos, né, parte dessa castanheira ficavam em exibição dentro do shopping, né? E ela, né, se foi, mas simbolicamente, né, no imaginário ela ainda se fazia presente aí, né, e muita gente ainda comenta dessa existência, né? E aí aquilo, é um patrimônio, né? Ela era uma identificação, um marco, né, que mesmo ela tendo sido destruída,
né, ela ainda permanece simbolicamente para aquele grupo, né? Então isso é uma relação interessante para a gente pensar, né, a questão da castanheira como também que não tem frutos assim que a gente consome, mas que também tem um porte muito grande, são as samalmeiras, né? Aqui. Então são árvores muito antigas e que, né, é interessante porque a gente tem umas arquiteturas da cidade que se adequam à samalmeira, né? Então, né, tem prédios em que a samalmeira está lá no meio, né? E que ela sai. Então é interessante também que existe uma relação, né, orgânica, né? Não muita, mas em alguns casos que a gente vai ver a arquitetura também se moldando para é, para esse elemento, né, que são essas árvores de grande porte, né? Tanto essa malmeira como a castanha, diferentemente do que aconteceu no shopping, que ela foi, né, destruída. Entra muito também na questão de que tentaram muito levar as castanhas para fora e ela simplesmente não nasce, ela não consegue sobreviver fora do solo amazônico, né? É uma coisa Eu não sei essa especificidade dela, não sei falar sobre, assim. né? Não, é porque Mas você falou dessa questão do shopping, eu me lembrei disso, que nunca se conseguiu levar elas para fora do solo amazônico. agora tem uma Mas, tensão aí, né? Que aqui é castanha do Pará, né? E você chega em Manaus, não, é castanha do Brasil, né? Porque primeiro quem exportou primeiro foi o Pará e ela acabou ganhando esse nome, a notoriedade. E hoje tem uma disputa, né? Do nome que é válido, assim, de venda, de comercialização, se é castanha do Brasil ou castanha do Pará, né? Existe também essas disputas, assim. E aí vem né? Existe, como existe Rio e São Paulo, existe também umas rixazinhas, né? Entre Pará e Manaus, assim. Rixa no termo de. Como no Rio e São Paulo, né? Não no termo de uma agressividade, mas quem tem a comida melhor, quem faz as coisas melhores e aí tem isso, né? Tem essa questão, né? Não, isso não é castanha do Pará, isso é castanha do Brasil, né? Então, né, sempre tem esse tipo esse tipo de comentário, né? Eu, quando vou a Manaus, por exemplo, né, eu tô no meu imaginário castanha do Pará. E eu falo para lá e chamo, não é castanha do Pará, né? Eles, né, demarcam bem isso, né? Para falar, e ao contrário também aqui, olha a castanha do Brasil. Não, aqui é castanha do Pará, né? É interessante, assim, né, como os termos também vão se consolidando, né? E essa representação, né, da árvore, né, da castanha do elemento, eu acho que é muito forte, assim, é algo que demarca muito, né? Sobre a questão do incêndio também, né? Eu acho que é uma coisa interessante porque a gente viu assim nos últimos anos, né? Eu acho que acho que não estava na mídia, né? A seca, né? Aqui da Amazônia e realmente eu gosto de falar isso que eu fiquei muito impactado, né? Eu tenho 15 anos de Amazônia, né? No Pará, né? E conhecendo algumas outras localidades, né? E eu nunca vi uma seca tão grande, né? Como a paisagem verde ela se tornou marrom, né, nesse período. Eu fiquei muito chocado, assim, né? Muitos incêndios, muitos focos de incêndio, né? Não sei se criminais, se naturais, né? Mas o que me chocou muito eu dou aula num programa de pós-graduação que não é em Belém, é numa outra cidade, que é Abaetetuba, né? Então eu pego uma estrada, são 2 horas de estrada para chegar lá, e é uma estrada verde, bonita, e essa estrada nesse período ela se tornou marrom. Então isso para mim foi muito impactante, né? Porque a gente fala de aquecimento global, né? A gente está aí, né, com a COP, né, para políticas mundiais serem tomadas em relação ao clima e a gente percebe já mudanças consideráveis, né? Belém era a cidade da chuva da tarde, né? Todo dia chovia de tarde, né? fato. Eles brincavam, né? Ou quando chove todo dia, né? Ou não, quando não chove todo dia, chove o dia todo, né? Que é o inverno e o verão, né?
No inverno chove o dia todo e no verão chove todo dia, né? E era sempre assim, as pessoas se encontravam, né? Depois da chuva da tarde. E eu me lembro de vir pequeno, porque minha avó é paraense, e eu vim com ela, e eu me lembro muito dessa chuva bem demarcada. E hoje a gente tem meses, passa às vezes semanas sem a gente ver chuva, né? Então a gente nota, sim, né? Na prática, e a população vem notando isso, essa questão das mudanças climáticas, né? Então eu acho que é algo que, né, está começando a ser muito perceptível e é até impactante nesse sentido, né? A gente vê, né? Não sou especialista em clima também, né? Não sei se foi um laninha, um ninho da vida, mas realmente essa última período de seca que teve aqui, para mim foi algo muito assustador. Assim, passar numa paisagem que era verde e ver ela marrom, para mim foi algo que foi muito assustador num contexto de Amazônia, e a gente está vendo ao mesmo tempo na reportagem, né, os rios lá com baixa e tal. Isso foi, para mim, foi algo, né, impactante e que de certa forma também aparece um pouco no vídeo, né? Voltando um pouco no que você falou sobre o Mário Chagas, a ideia da antropologia social que ele traz, eu acho incrível. Tudo que o Mário produziu é incrível, mas voltando um pouco a esse assunto e linkando um pouco a COP30, essa ideia que ele traz de um museu não necessariamente sem barreiras, não necessariamente sem paredes, mas que está voltado justamente para a comunidade, né? A COP30, por mais que ela esteja trazendo muitas questões, inovações e discussões seríssimas, está se tendo críticas severas a como o governo local está lidando com a questão da urbanização que não deveria ter sido feita de uma forma tão apressada, né? Pessoas sendo deslocadas, pessoas ficando sem direitos básicos à água, não que não tivessem antes, mas que de um dia para o outro simplesmente têm suas casas destruídas, tem seu fornecimento de água alterado, sem aviso, enfim, denúncias mais denúncias acontecendo. E aí eu fico perguntando, que ideia está sendo construída de progresso, chamando dezenas de investidores e chefes de Estado para uma cidade que não foi preparada para isso e, pelo contrário, está sendo, em muitos aspectos, atacada, né? Então, isso, um olhar de fora, né, de quem está vendo as denúncias aparecendo, mas quando você falou da museologia social do Mário Chagas e do que está acontecendo na COP30 agora, eu acabei fazendo esse link, né? De como é possível, né, fazer com que essa luta social acabe não sendo apagada por um agente externo, de certa forma, porque a COP30 ela é um agente externo, né? A minha percepção um pouco, né, e que eu tinha antes, né, mas eu acho que as pessoas daqui não tinham, elas estão começando a criar essa percepção, né, que é um evento político, mas feito para política internacional. As pessoas acreditavam que seria um evento feito para um impacto local, né? E, né, a gente, né, no meu caso aqui já Rio de Janeiro já peguei aí a questão de Olimpíada, de Copa do Mundo, né? E Até mais ou hoje menos foi foi uma o coisa. mesmo processo. Foi o mesmo processo. É um investimento numa urbanização, né? E obviamente, né, que tem que ser feito a curto prazo, né? Então isso é jogado porque a cidade passa a ser uma vitrine. Isso, né? A gente também tem que ter a percepção, né? Da cidade como um complexo, né? E uma urbe, né?
que tem uma periferia muito grande, né? E sim, muitas políticas precisam chegar a essas periferias, né? Principalmente saneamento básico. Eu moro na região metropolitana de Belém, mas eu moro em outra cidade, que é Marituba, né? E tem Ananindeua. Se a gente pegar os índices de saneamento urbano, né, de Ananindeua a Marituba, né, a gente vai ver que se não é o pior, tá entre os piores do Brasil, né? Então, fez-se isso. Eu acho que a cidade precisava de algumas dessas reformas, porque normalmente não tem um investimento. Então isso foi interessante, porque pela primeira vez a gente viu um investimento numa cidade que carece, mas obviamente isso gera tensões e obviamente a gente sabe que existe uma estrutura de poder e que nessa estrutura, né, os menos favorecidos, né, o racismo ambiental faz valer sua força, né? Então a gente tem casos assim que são de denúncia, né, do sistema de esgoto está sendo jogado para cima da Vila da Barca, né, coisas desse tipo que são postas e a gente vai ver e que são tensões e que a gente sabe que não vai ter soluções, né? Mas, por exemplo, coisas básicas de base que a gente precisava. A gente tem muito veículo nas ruas, mas a gente não tem boas estradas. A gente, né? Então houve esse movimento de urbanização, né? De fazer viadutos, por exemplo, que precisavam ser feitos para escoar o trânsito, que deu uma melhorada, mas também nem tanto. Ainda precisava de mais coisas, né? Que significa anos sem investimento. E a gente tem um fator aqui, né, que parece que né, quando as pessoas falam o fator amazônico, né, aumenta o custo de tudo, né, uma das coisas, por exemplo, é a chuva, né? Então, um asfalto que vai durar X tempo no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui mal colocaram asfalto, aí eu não sei julgar a qualidade, mas em pouco tempo ele já está todo esburacado, porque a chuva acaba gerando isso, né? A gente olha para os prédios em Belém, normalmente eles têm um aspecto, né, que são velhos, de pintura, não é porque são velhos, é o excesso de chuva, umidade, então acaba dando aquele bolor, né, e traz essa aparência. Então são questões muito também do clima, né, que ajudam isso e precisaria, por exemplo, de uma manutenção, eu acho que bem maior, né? E assim, acho que foi um momento que Belém conseguiu assim dar um crescimento, mas realmente com tensões, né? E os movimentos sociais, no geral, que eu tenho conversado, estão se sentindo realmente excluídos desse processo, né? No caso, com a museologia social, por exemplo, junto com a professora Lúcia Santana, do Guild, né? A gente estava discutindo, né? Ela coordena o Fórum de Museus, né? Em que a gente, porque eu trabalho com ela também, mas é o trabalho dela, né? Articula os pontos de memória, né? Com museus, né? Outros tipos de museologia de base comunitária. A gente tenta fazer uma articulação, um debate, e o que vai acontecer esses movimentos sociais, esses pontos de memória, esses museus, né, na COP, né, que obviamente a percepção que não estão inseridos nesse circuito, né, e pensando, né, vamos fazer ações paralelas, né, como a gente vai demarcar esse território perante a COP, né? Então são questões, né, que cada movimento social está pensando e também está sendo pensado em conjunto, né, para tentar trazer aí uma outra percepção, né, uma outra movimentação que vai a contrafluxo, né, como diria Walter Benjamin, a contrapelo do processo aí geral, né? Mas isso em uma escala bem menor, né? E com muito menos visualização e muito menos impacto, assim. E que normalmente não aparece na grande mídia, porque também tem um sistema aí de um turismo, né, que é muito hermético, que é implantado para esse grupo, né, que está chegando, né? São determinados lugares que são pré-estabelecidos, né, para visitas e para conhecer, né? E que
teoricamente teve essa ideia de desenvolvimento, né, nesse período, nesse curto período de preparo para a COP. E aproveitando que o que apareceu aqui agora foi o Mário, justamente. Olha, eu não vejo as pessoas aqui. Não Aparece nos sei. comentários, ele comentou Viva a Potência na Museologia Social. É... aproveitando mais um link do Mário aqui, porque ele ter feito essa conexão, para além do Mário, você indica alguma leitura específica desse conceito da museologia social aplicada, se existe se existe, e se você sabe recomendar alguma leitura desse conceito da museologia social aplicada ao ambientalismo? Ao ambientalismo especificamente não, assim. Um texto que eu recomendo é um texto do Mário Chagas com a Inês Gouveia, que é a apresentação de um dossiê do Caderno de Lucion, né? Inclusive, eu trabalho na minha disciplina esse texto, que eu acho que eles conseguem fechar maravilhosamente bem o Pode conceito de repetir, por favor? museologia social, né? E eu não vou Dia o texto? Eu não anotei. no Caderno de Lucion, é a apresentação do dossiê que ele organizou, não sei o ano. Procure Caderno de Lucion, Mário Chagas e Inês Gouveia, Ah, dos próprios vários, sim. né? Mas especificamente a apresentação, eu acho que eles conseguem sintetizar muito, né? Anos de museologia social, sociomuseologia, né? Eles conseguem sintetizar e conceituar muito bem. Eu gosto muito dessa referência. Um outro que eu acho que é interessante, né? A gente teve recentemente uma discussão museal do novo conceito de museu, né? Pelo ICOM, né? E que nesse momento eu estava com uma outra professora aqui da UFPA, a Rosângela Brito, né, dentro do ICOM Brasil, né, parte do Conselho Consultivo do ICOM Brasil, e a gente articulou com alguns professores, né, e museólogos daqui, a gente produziu um livro, né, que a gente... Porque o que foi produzido, né? Foi consultado as comunidades, né, normalmente as pessoas... aqui a gente tem um problema de comunicação, então, por exemplo, como eu falo, existem distâncias, existem questões, então, por exemplo, museólogos do Pará não falam com, não sabe o que o pessoal de Manaus está fazendo, não sabe o que o pessoal de Rondônia está fazendo, não sabe o que o pessoal do Acre está fazendo. A gente, né, tem essa questão de comunicação, mas a Rosângela tentou articular, né, para que nessa enquete que o ICOM Brasil soltou para a nova definição de museus, né, esses grupos, né, a gente tentou na Amazônia ganhasse alguma representatividade, né, para contribuir com a questão dos conceitos. Obviamente, né, surgiram termos e conceitos que foram apontados, alguns ficaram, outros desapareceram, mas junto com a Rosângela, a professora Luzia, né, e o museólogo João Polaro, a gente conseguiu sintetizar um livro, né, discutindo, né, um pouco desse processo, né, e chamando pessoas para discutir, né, museologia na Amazônia, né, e pensar. Então, desse contexto, por exemplo, se destacaram algumas palavras, né, como decolonial, como antirracista, né, e principalmente o conceito de território como uma palavra fundamental para a definição do termo museu. Então, esse livro, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele está disponível online, né? Ele é pela editora do Programa de Pós-Graduação em Artes, que é o que a Rosângela é vinculada, né? Então, entrando no site, eu acho que vocês conseguem encontrar facilmente, e eu acho que é uma excelente articulação aí para pensar museologia, Amazônia, meio ambiente e comunidade, né? Da UFPA. Isso. Programa de Pós-Graduação em Artes, PPG Artes, UFPA. Então, eu acho que a gente pode ir concluindo, se você quiser concluir algum pensamento acima disso. Eu queria só uma questão, uma coisa que me chamou a atenção no vídeo, que eu acho que foi bem interessante, né? Porque é um vídeo masculino, né? Um fazer masculino. A gente percebe no vídeo isso, né? São um homem. E as mulheres, elas aparecem... Depois de um tempo aparece uma menina, né?
brevemente, depois no final vão aparecer, né, mulheres no vídeo. E aí isso me lembrou muito um TCC que eu orientei recentemente, junto com a Lúcia Santana, que é o da Tamires, né, que ela trabalhou com mulheres extrativistas, mas não da parte da floresta, mas da zona costeira, né? E é muito interessante nesse processo a gente vê que a construção, né, e a identificação do pescador, ele acabava sendo uma política muito voltada para os sujeitos masculinos, e as mulheres, elas acabavam ficando de lado, não sendo reconhecidas como trabalhadoras, como produtoras, como extrativistas, né? E justamente por elas trabalharem com essa questão do, do da museologia social junto com esse movimento de mulheres, né? Mulheres das águas e das marés, como elas se chamam, né? Essa articulação de mulheres extrativistas, né? Vem essa percepção dessa reivindicação desse lugar, dessas mulheres também serem reconhecidas como trabalhadoras desse território, né? E aí, além do conceito de território, né? Esse trabalho da Lúcia e da Tamires vai trazer o conceito de maretório junto, né? Que vai para além do território, né? Essa relação, né, dessas mulheres que se constroem com esse território. E o impacto é tão interessante, né, do fórum, das ações do fórum, junto com o Guild e tal, que esse movimento de mulheres acabam se reconhecendo e criando um ponto de memória, né, das mulheres. Então, mostrando aí, né, o impacto também que essas mulheres podem trazer e dando esse olhar também, né, para essa questão social, né? E aí eu fiquei no filme todo perguntando o que estão fazendo as mulheres, né? Mostrou muito o universo do masculino, né, do Ilá, e me parece que é um trabalho masculino no sentido delas não estarem ali naquele processo, ou se elas estão fazendo outra coisa, né? O que é o mundo das mulheres, o que é o mundo das crianças, né? O que são esses mundos que envolvem essa comunidade para além do masculino. Eu acho que é algo interessante que eu fiquei também tentando imaginar a partir, principalmente, dessa perspectiva da pesquisa da Tamires, né? Pensando quem são essas mulheres desses grupos extrativistas, né? Como são construídas essas relações, né? Então seria para além, né? De repente, né, o diretor pensa aí num 2, né? Fazer o Castanho. Foi justamente esse tópico, foi justamente o que eu mais comentei com o Rodrigo, um dos diretores do filme. Eu comentei justamente isso, né? Sobre a falta do protagonismo feminino na montagem do filme. Porque elas sim aparecem em alguns flashes muito pequenos, mulheres da comunidade. Só que o que ele me comentou é que isso foi um problema que ele teve para fora da pesquisa, na montagem do filme, porque o filme ele surge da pesquisa dele em cima da comunidade. O filme ele não faz parte exatamente da pesquisa. Mas, segundo ele, acontecia que foi uma problemática que ele teve na montagem de, poxa, o filme está sendo um filme sobre homens falando, né? Mas segundo ele, o que ele disse sobre essa questão é que as mulheres não vinham conversar. Eles tentavam ter um contato e entender qual era a rotina delas ali, mas assim que, imediatamente que, ele comentou isso, né? Imediatamente que eu tentava conversar com elas sobre algum assunto, elas diziam que eram para se falar com os homens, que são justamente os que aparecem fazendo a extradição das castanhas. O que ele disse que isso foi um problema especificamente da filmagem, mas que na pesquisa foi outra. Durante a pesquisa se teve muito a voz feminina sendo ouvida e registrada, mas que para as câmeras foi exatamente o contrário. Eu acho que vale conversar com o Rodrigo sobre isso, porque realmente é uma questão muito forte e que, olhando o filme, realmente passa uma sensação meio estranha. Mas pode ser uma questão também cultural, das mulheres serem mais reservadas, mais tímidas, né?
ou não entendendo que a função dela seja tão importante quanto, né? A gente tem aí uma gama de coisas para pensar, mas é interessante ele colocar que na pesquisa elas aparecem, mas que elas estão meio que fugindo da filmagem, né? Então, por exemplo, podiam estar evitando a câmera. Talvez por causa da equipe, talvez, não sei se tinha mulheres na equipe, né? Também, né? Isso tudo a gente tem que pensar. Mas eu fiquei pensando muito, né? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Aí aparece a menina, né? Foi Aí, exatamente a mesma questão que me surgiu quando eu vi o filme. E eu fiz questão de comentar isso com o Rodrigo, porque realmente é uma coisa que é um pouco. né? Que a Causa um casa, estranhamento bem grande. né? Acaso lá ele não aparece, né? Aparece no final, né? Eles lá Sim. juntos, né? Mas não aparece, né? A base, a casa, o lugar, o convívio, a relação das pessoas, ela não aparece nesse vídeo. Claro que o vídeo é um recorte, é um olhar específico, ele quer apontar uma coisa, né? Mas, por exemplo, isso me provocou a ficar imaginando e tentando entender a partir da minha imaginação, né, do conhecimento, o que seria ali, né? E aí eu me lembrava muito a questão do Nego Bispo, né? Eu penso logo na cozinha quilombola, né? Que é o lugar de encontro de cozinhar. Normalmente é mais ligado ao universo feminino, né? A cozinha, né? Então, será que existem esses espaços, né? Esses lugares de encontro? Porque são os lugares de memória, né? O lugar onde você produz a sua identidade, que você perpassa seus conhecimentos, você troca, né? Eu acho que isso, para a gente que trabalha com museologia e em comunidades, é interessante identificar, né? Quais são esses lugares em que estão acontecendo as trocas, né? Para que o patrimônio, né, se efetive, né, de fato naquele grupo, para eles se reconhecerem como irmãos, né, como membros do mesmo grupo. Isso é bem interessante para mim, né? Especificamente, e aí por isso eu fiquei com essa questão, com esse, né, com Eu essa acho, curiosidade de querer saber, né? eu acho Não que sei se vale uma publicou alguma tese pro coisa sobre próximo. pesquisa. Eu acho que vale uma tese para o seu terceiro doutorado. Não. Agora eu tô orientando, né? Os limites. Limites. Não, é Né? sério, porque, mais uma vez, eu tentando resumir o seu currículo, eu não conseguia. Mas, enfim, eu acho que é isso. É, muitas coisas, muitas anotações sendo feitas. Mas, Diogo, muito obrigada pela participação. Muito obrigado, Mari, que eu acho que ainda está aqui, pelo esse link que Eu vi a apareceu. Luciana Oi? passando também, a Luciana Menezes, eu acho. Tive a impressão Luciana, que era ela. A Luciana Menezes Luciana, esteve. museóloga da Rio, eu acho que eu a vi passando rápido, Estava aqui. né? Mas Enfim, é isso, espero ter correspondido, né, ao que você queria da live, né? Com muitos tumultos a gente conseguiu realizar, né? Então agradeço o convite aí, né? É sempre legal estar falando, né, de Amazônia, de comunidades amazônicas, de museologia, né? Principalmente, né, das castanheiras, né, que são esse ícone, né? Sabor é maravilhoso também, né? Que faz várias coisas com castanho, faz o leite de castanha, né? Um leite vegetal, né? Então é muito legal essa simbologia também, né? Então, só agradecer aí o convite, né? E para próximos encontros aí. muito obrigado. Então, encerrando aqui a última live do projeto. Eu não sei se ainda tem mais alguém fazendo mais alguma live. Se tiver, eu vou. Algum colega, porque não somente eu, né? Tem muitos outros colegas também nesse projeto. Mas é isso. Muito obrigado. E encerrando aqui. Obrigado aí, então.